Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita em Montes de Castro. Que Jesus nos abençoe e que possamos unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto. Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos dar prosseguimento à leitura do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, editado por Humberto de Campos, o nosso imortal da Academia Brasileira de Letras. E hoje estamos chegando ao nosso penúltimo capítulo. Falaremos um pouquinho sobre os 500 da Galileia. Vamos tentar discutir, compreender esse planejamento, porque, se pararmos para pensar, existe um projeto chamado Moralização da Humanidade. E o planejamento mais equilibrado, né, mais pensado, foi realmente a vinda de Jesus aqui no nosso querido planeta. E é claro que ele não chegou, caiu de paraquedas no meio do nada, sem nenhum tipo de estratégia, né? Houve um grande estudo por parte do plano espiritual superior, justamente para que a sua mensagem pudesse florir, né, de maneira mais elegante, de maneira mais fácil de compreensão, né, de maneira mais eficaz para todos nós. Então, por isso que eu digo que existe um projeto cristianismo, um planejamento muito sério. E vamos tentar discutir, então, hoje um pouquinho sobre esses 500 da Galileia que fizeram parte desse grande projeto cristão. Mas antes disso, vamos dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui conosco e darmos o nosso boa noite. Denise, muito boa noite, Denise. Que Jesus abençoe você, toda a sua família, sua filha, seus netinhos. Oi, Marisa. Muito boa noite. Bom estar sempre vendo você aqui conosco, Marisa. Obrigado, tá? Que Jesus ilumine você também, minha querida. Olá, Doriane. Muito boa noite. Espero que vocês estejam muito bem aí na sua casa, sua família. Que Jesus ilumine todos vocês, tá? Neia, sempre conosco, Neia. Muito obrigado. Esteja muito bem também, que os amigos da espiritualidade, Jesus, Maria Santíssima, toque sempre o seu coração. Elisa, tudo bom, Elisa? Muito boa noite. Que Jesus também ilumine você e sua família, tá? Socorro, tudo bom, Socorro? Estava pensando em você, estava fazendo uma oração silenciosa aqui para nosso querido amigo, seu Carlos. Que Jesus toque sempre o seu coração, tranquilize a sua alma, seu espírito e tenha certeza que seu Carlos está muito bem, tá? Estava rezando ainda há pouco por ele. Sérgio, meu querido amigo, Jesus ilumine você, sua família, principalmente Bernardo, meu querido companheiro. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Maria Terezinha, muito boa noite, que Jesus ilumine você também, toda a sua família, principalmente seu neto. Manda um beijo pro Tiago, tá? Laura Campos, tudo bom, Laura? Muito boa noite, que Jesus te ilumine, obrigado pela sua presença aqui. Elizabeth, tudo bom? Que Jesus ilumine você, a sua família, ilumine Fernanda, seu netinho, seu genro, todos da sua família, tá bom? Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Maria Cecília, minha querida filhada, que a paz de Jesus esteja conosco, isso mesmo. Assim seja, Elisa. Igor, tudo bom, Igor? Muito boa noite, que Jesus te ilumine, obrigado pela sua participação aqui. Albertinho, tudo bom, Albertinho? Albertinho sempre conosco, me ajudando também aqui na live. Obrigado, tá, irmão? Beijo na Ângela, que Jesus ilumine vocês, tá? Tereza, muito boa noite, Tereza, que Jesus te ilumine. Sempre orando por você também, tá, Tereza? Amanhã você vai estar lá com a gente?
Que Jesus te ilumine, tá? Queria conversar com você. Um beijão. Eu acho que podemos iniciar aqui a nossa introdução e aí nós nós depois vamos lendo o livro e as pessoas vão chegando. Se puder, vai, tá, Tereza? Claro que não é nenhuma obrigação, mas se puder, vai. A gente gosta muito de você. Fica com Jesus, tá? E aí, como eu estava dizendo, vamos iniciar então a nossa leitura hoje, mas antes nós sempre fazemos nossa introduçãozinha. E aí o tempo vai passando, a gente vai ambientando, nós vamos criando também uma basezinha filosófica, doutrinária, para compreendermos melhor a leitura. Então, o que eu pensei em fazer hoje? Como eu havia dito logo na parte bem inicial, falar um pouquinho sobre esse projeto, esse grande plano de ação que foi o cristianismo. Como eu disse, Jesus não chegou e nasceu aqui na Terra e sem saber onde, bota em qualquer lugar aí, esse cara vai realmente dar um show porque ele é o Deus encarnado, né? Muita gente acha isso, mas não é tão simples assim. Houve um estudo muito sério. Qual o melhor local para ele nascer, né? Porque as coisas precisavam estar ali de acordo com os ensinamentos dele, né? Facilitar a compreensão das pessoas. E é isso que a gente vai tentar entender. Qual foi esse caldo cultural que ajudou na, na propagação das ideias cristãs, né? E no próprio ato de Jesus em carne aqui na Terra, conseguir desenvolver da melhor maneira possível o seu trabalho. E a gente sabe que mesmo assim foi muito difícil, tanto que no final ele foi crucificado. Mas mesmo assim, 2000 anos depois, estamos aqui falando sobre ele, né? Estamos falando sobre os 500 da Galileia, que é o tema da nossa leitura de hoje. Então, eu acho que a gente precisa voltar, assim, apenas uns 500 anos. A gente sempre fala aqui sobre a Grécia Antiga, né? E por que a gente fala tanto sobre a Grécia Antiga? Porque se pararmos para ler as obras básicas de Allan Kardec e os espíritos são veementes, né? Eles insistem muito na questão de que Sócrates e Platão, por exemplo, foram precursores do espiritismo, do cristianismo. Tudo o que eles passaram tiveram muito valor. Então, a cultura grega, para a gente, é de extrema importância. Quando eu digo para a gente, porque nós somos uma sociedade ocidental. Então, nós somos baseados nessa cultura greco-romana. E nesse momento vamos falar um pouquinho apenas da Grécia. Depois a gente vai um pouquinho para Roma também. Lembrando que no caminho, o Caminho da Luz, o livro que nós lemos, né, o nosso primeiro livro que lemos em conjunto aqui, Emmanuel falou muito também sobre essas duas grandes civilizações e que ajudaram demais na propagação do espiritismo. Por que, por exemplo, a Grécia foi de extrema importância? Se pararmos para voltar até um pouquinho antes de Sócrates, né? Porque Sócrates é o fundador. Nós já falamos diversas vezes aqui, às vezes eu sou até chato de tanto insistir em relação a Sócrates, mas Sócrates foi o fundador da filosofia existencialista como nós conhecemos hoje. Antigamente, antes de Sócrates, como era a filosofia? A filosofia não estava preocupada em perguntas como de onde eu vim, para onde eu vou, o que é verdade. As perguntas eram: o que é o elemento que deu origem ao cosmos, por exemplo? Eles buscavam a famosa arquê. Tá? Então, quando a gente fala assim, arqueologia vem dessa arquê, né? Do elemento primordial. E eles queriam saber. Então, por exemplo, você tinha os matemáticos, né, os pitagóricos, que achavam que arquê era a matemática, eram os números. Então, os números que seriam a origem de tudo, a matemática seria a origem de tudo. Interessante essa ideia. E aí eles valorizavam muito a forma. Eles achavam que as proporções, né, a simetria, a beleza que a simetria transparece, isso sim era a origem de tudo, porque os números, a matemática era arquê. E se a gente parar para pensar hoje em dia, né, pensando
na beleza humana, a gente sabe que formas mais simétricas são formas mais belas. Uma pessoa que tem um olho mais caído, um olho mais para cima, não é esteticamente bem bonito. Então, os gregos dessa escola achavam, né, que a matemática, através da sua beleza simétrica, era a origem de tudo. Você tinha, por exemplo, Tales de Mileto, que morou durante muito tempo no Egito, que achava que Arquê, o elemento primordial, era a água, justamente pela dádiva do Nilo, né? Quando o Nilo estava em seca, todo mundo morria de fome, as pessoas não conseguiam plantar. Quando a pessoa morria, ela começava a secar. Então, para ele, a origem de tudo não eram os números, era a água. Você tem também os atomistas. Olha como é que eles eram realmente muito evoluídos. Os gregos, uma escola grega de pensamento, achava que a origem de tudo eram os átomos, a parte indivisível. Então você tem Leucipo, Demócrito, que anteviram, muito antes dos nossos físicos, né, da nossa física quântica, que o átomo era a partícula fundamental, a arquê, primordial. Só que nós vamos hoje nos fixar um pouquinho mais em duas escolas que eram muito antagônicas. A primeira de Heráclito, que morava em Éfeso. Heráclito, a gente já conversou aqui algumas vezes, ele dizia o quê? Que ninguém pode se banhar no mesmo rio duas vezes. Mas como assim? Porque quando você entra a segunda vez, o rio já é outro, porque as águas já passaram. Então, para ele, tudo estava em movimento. E qual seria o elemento que transforma tudo? Por mais que o exemplo que a gente tenha dado do rio, na verdade ele achava que era o fogo, que era o elemento transformador, que tudo ficava em transformação, justamente que para ele a natureza nada estava parada. Só que, de maneira muito antagônica a Heráclito, você tinha Parmênides. Parmênides achava que toda mudança era ilusória. Então, se você olhasse para as coisas eram. O ser era. Já para Heráclito, de maneira muito diferente, tudo estava em transformação. Um acreditava no ser e o outro acreditava no devir. E aí, como é que você ia conseguir unir essas duas escolas de pensamento? Aí entra o grande pensamento dos filósofos que vieram depois desses primeiros chamados de pré-socráticos ou filósofos da natureza, né, que eles trabalhavam com a physis, né? Eles não trabalhavam, como eu disse, como Sócrates, com a filosofia existencialista. E aí você vê em Sócrates que deixa essa busca pela arquê de lado e começa a se preocupar com a verdade. E a partir dessa busca pela verdade, ele criou um método chamado maiêutica, né? A mãe do Sócrates era uma parteira. Então ele sempre trabalhava pensando em fazer um parto nas pessoas, mas não o parto de um bebê, mas o parto da verdade. E ele trabalhava muito com ironia, trabalhava com muitas perguntas, fazer com que a pessoa mesmo entrasse em sintonia com a lógica e, a partir do seu pensamento crítico, começasse a buscar a nova verdade. E Platão desenvolve essa maiêutica, e aí começam os primeiros diálogos, né? E que nós vamos aqui chamar do método da dialética. E através desse método, ele conseguia pegar as informações, por mais díspares que fossem, por mais distantes, por mais antagônicas, e fazer uma certa combinação, sempre tendendo mais para um lado, claro, mas não desperdiçando as ideias antagônicas. Isso é muito importante, coisa que hoje em dia nós não fazemos mais, porque se alguém pensa um pouquinho diferente de mim, eu não estou preocupado em compreender o que faz essa pessoa pensar assim, ou será que esse tipo de pensamento diferente tem uma certa lógica, tem uma certa verdade? Eu não quero saber, eu não quero nem ficar perto dessa pessoa. Então, se eu estou num grupo de WhatsApp, eu saio do grupo ou expulso essa pessoa. Se eu estou numa rede social, a própria rede social dá um jeito de ficar me alimentando apenas com as ideias com que eu acredito. Então, essa dialética se perdeu. E essa dialética proposta, em primeiro lugar por Sócrates, depois por Platão, foi muito importante para a vinda de Jesus.
Por quê? Porque quando Jesus ele pregava, e depois, quando os 500 da Galileia pregavam também, falavam sobre Jesus, falavam sobre a Boa Nova, sobre o Evangelho, as ideias de dialética, né, que chegaram para o mundo inteiro, elas já estavam sedimentadas. Então ninguém achava estranho mais uma ideia diferente. As pessoas paravam para ouvir, se interessavam com o novo. Isso surge nesse pensamento helenístico, esse pensamento clássico da filosofia grega. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais esse movimento helenístico, por enquanto vamos deixar assim de lado. Mas foi muito importante. Tirando os fariseus, né, que eles foram muito refratários às ideias novas, tanto que Jesus acabou sendo crucificado por conta do Sinédrio, né, que eram aqueles religiosos mais fechados, né, que não queriam saber de novidades. O resto da população aceitou muito bem Jesus. Por quê? Porque eles estavam já habituados às ideias novas, justamente porque o método da dialética fazia parte do dia a dia. Paulo de Tarso, por exemplo, quando pregava, pregava em grego, uma herança dos gregos, né? Pregava nesse idioma comum, e ele acabava sendo muito aceito em diversos lugares, por quê? Mais uma vez, porque as civilizações, as populações, as pessoas para quem ele pregava, estavam já tocadas pelo método da dialética. Ok? E nós falamos também que tanto a Grécia quanto Roma fizeram uma diferença muito grande nesse planejamento da vinda de Jesus para a Terra. E onde entram os romanos? Diz Emmanuel, também a caminho da luz, que a justiça romana, o direito romano, foi importantíssimo para que a mensagem pudesse chegar o mais longe possível. Por exemplo, se não houvesse a justiça romana, Jesus teria sido morto muito tempo antes, porque os judeus, aqueles mais fechados, que não aceitavam ideias diferentes, odiavam Jesus. E eles só não o mataram antes porque o direito romano impedia. E eles respeitavam muito o direito romano, porque os romanos eram terríveis também para quem descumprisse a lei. Paulo de Tarso, quem já leu Paulo e Estevão ou Atos dos Apóstolos, sabe muito bem que Paulo, durante muito tempo, foi ameaçado de morte, perseguido, e só não foi morto pelos judeus porque Paulo tinha lá a certidão, a cidadania romana. E a lei impedia que os cidadãos romanos fossem julgados por gentios não, desculpa, por outros, por bárbaros, né? Na verdade, os romanos seriam gentios, por bárbaros, justamente aqueles que não eram os romanos ou gregos. Nem os gregos poderiam também julgar Paulo de Tarso. Os romanos estavam nesse momento muito acima das outras figuras que compunham o globo. Tá? Então, o direito romano foi extremamente importante. E por que eu estou falando isso? Porque através, voltando para as questões da dialética platônica, através dessa composição de ideias, e nós citamos ali tanto Heráclito quanto Parmênides, Heráclito dizendo que tudo estava em transformação, e Parmênides dizendo que nada se transformava, tudo era ilusório. Platão conseguiu unir essas duas ideias e criou um dos pensamentos mais bonitos e que até hoje nós, de alguma maneira, vivenciamos, experimentamos isso, que é o mundo das ideias, onde nós temos aqui a realidade material, a realidade física, e isso está sempre em transformação, porque é um mundo sensível, mas existe também o mundo que é imutável, que seria o mundo da espiritualidade, isso já é uma interpretação nossa, uma interpretação cristã que surge a partir de Santo Agostinho. O Platão não quis dizer exatamente isso, mas essa foi uma visão mais cristianizada do platonismo, onde o mundo das ideias, que é esse mundo imutável, seria o reino de Deus. Então a gente entende, por exemplo, como hoje nós aceitamos de maneira
razoavelmente fácil que nós temos um mundo material, um mundo sensível, que é um mundo imperfeito, cheio de transformação, cheio de injustiça, e o mundo de Deus, o mundo perfeito, o mundo ideal, onde sim nada ali tem modificação, porque as leis de Deus são imutáveis. E quando nós lemos o livro dos Espíritos, os Espíritos são categóricos em corroborar, em concordar com as ideias platônicas. E por que eu estou falando isso? Porque Platão ele vai chegar num ponto que ele vai tentar traduzir umas virtudes deste mundo ideal, um mundo perfeito, né? E que para a gente, depois que nós cristianizamos a ideia, que seria o reino de Deus. E ele vai dizer que existem 3 virtudes primordiais. Na verdade, a explicação correta não seriam virtudes. Estou falando virtudes aqui para ficar mais fácil de compreender. Seriam as ideias arquetípicas, as ideias primordiais de que tudo que existe de bom aí pelo mundo são transformações dessas 3 ideias arquetípicas. Então, preparei aqui uma arte para a gente ver. Deixa eu só mudar aqui. Aqui. Então, para Platão, nós temos, como eu disse, 3 virtudes. Em primeiro lugar, na parte assim, lá de cima do triângulo, existe a virtude o bom. O bom e que precisa de 2 outras virtudes para se manter intocável lá em cima, em evidência, que é o belo e o justo, tá? Então vamos voltar aqui. Então nós temos o bom, o belo e o justo. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante a gente compreender que o bom, o bem, e aí traduzindo para uma questão mais cristã, espírita, a bondade, o amor, e aí esse Deus que é profundo amor e bondade, ele precisa de aqui na Terra de alguns valores para que ele apareça de maneira mais veemente. Então, quando Jesus, por exemplo, que é essa figura que identificamos como o bem maior, ele vem para a Terra, ele vai precisar do belo e do justo. O belo a gente vai traduzir como toda essa cultura grega e o justo como o direito romano. Vocês estão entendendo como Platão realmente ele conseguiu ir muito longe em cima das suas ideias? O bem, Jesus, ele precisava das bases, tanto da beleza da cultura grega, quanto da ordem da justiça romana. E por que eu estou falando isso? Porque se pararmos para pensar, essas 2 virtudes complementares, elas nos levam à bondade. Então, vamos lembrar um pouquinho da música. Nada mais interessante de analisarmos como a música. Você chega na sala de passe do nosso celeiro de luz, vai tomar aquele passe. Se está acontecendo uma música, tocando uma Ave Maria de Schubert, é muito mais fácil de você entrar em sintonia, porque a beleza, a harmonia, e aí estamos voltando àquela matemática lá dos pitagóricos, né? A harmonia das formas, das notas, das cifras, elas ajudam a gente chegar ao bem, porque o belo, ela tem um propósito de conduzir ao bem. Nesse ponto, a gente consegue entender o princípio da arte. Qual é o princípio da arte? É chocar? É nos movimentar? A gente pode achar isso tudo. Mas para os espíritos evoluídos, o princípio da arte é nos aproximar do bem. Existe um propósito. Tudo na vida exige um propósito. Então, quando, por exemplo, vamos ao museu e vemos uma obra de arte belíssima, e essa obra de arte nos aproxima da divindade, nos aproxima do bem, do equilíbrio, ela cumpriu o seu propósito. E aí, nesse momento, a gente consegue compreender de maneira mais acurada o porquê de hoje em dia a música não ter mais uma harmonia de equilíbrio, despertar cada vez mais
os instintos mais básicos, porque a beleza da arte foi negligenciada. Aí eu peguei aqui também um PowerPoint para a gente ver, uma imagenzinha. Essa aqui é uma obra de arte de Michelangelo, que está lá no Vaticano. Acontecendo o conclave agora, né, a eleição do novo padre, aí eu lembrei da Pietà. Imagina um bloco de mármore onde um ser humano ele consegue transformar toda aquela pedra nesta beleza de Maria segurando Jesus. Olha o vestido de Maria, olha a feição dela de tristeza, de piedade, e Jesus desfalecido. Qual o objetivo da arte? Nos elevar, mexer com o nosso sentimento e nos transformar para pessoas melhores. O belo caminhando na direção do bem. E aí, hoje em dia, peguei essa matéria de jornal, rocha de granito vira obra de arte em museu de Los Angeles. Vocês estão entendendo o que nós estamos passando, enfrentando? E aí a gente consegue mais ou menos que compreender o porquê da nossa, da futura geração, né, dos nossos jovens, às vezes estarem tão perdidos. Porque o caminho que levava para o equilíbrio está sendo massacrado, está sendo atacado. Eles não estão atacando apenas a figura de Jesus, por exemplo, tentando destruir a importância da religião, a importância da religiosidade, a importância de uma busca metafísica. Eles atacam também a beleza que conduz a esse estado de espírito. Então, quando nós falamos do projeto cristão, existe também um projeto anticristão. E às vezes a gente vai estar procurando aí um anticristo na forma, na figura de uma pessoa, quando às vezes existe um pensamento que é anticristão, no sentido de destruir pelas beiradas tudo o que leva ao bem, tudo que leva ao que há de mais importante, que é Deus. Nós falamos aqui do belo, podemos falar também da justiça. O quanto a nossa justiça está sendo atacada. O quanto que hoje a gente vê tanta injustiça no mundo e, de alguma maneira, estamos com as mãos atadas. E o que leva à injustiça? Leva à desordem. Leva ao abandono das regras. Justamente por quê? Porque se não há punição, ou se a punição ela acaba indo só para um grupo de pessoas, eu posso fazer o que eu quiser. É só eu não fazer parte desse grupo de pessoas. E isso também nos afasta do bem, do bom, como Platão citou, o bom, o belo e o justo. Então, eu acho que podemos parar por aqui e entender que se existe esse projeto de destruição das bases da sociedade, graças a Deus existe um projeto também de elevação do ser humano. Vocês devem ter reparado, vou mostrar até uma imagenzinha aqui, que é interessante. Do homem vitruviano, né? O homem vitruviano é uma pintura de um desenho de Leonardo da Vinci, né? Que fala justamente sobre a harmonia das formas. A gente falou aqui sobre os gregos, né? Que os gregos, os matemáticos gregos, gostavam muito dessa simetria, da harmonia das formas. E aí nós temos justamente Leonardo trazendo essa simetria. Então, se lembrarmos, nós 500 antes de Cristo, fomos invadidos, o planeta Terra, por esse pensamento clássico maravilhoso. 500, 400, aí depois 300 anos, Alexandre o Grande, através de uma expansão das ideias clássicas, né, cria um novo movimento, o movimento helenístico, que vai levar para o mundo inteiro o ideal clássico. E aí você tem Roma trazendo essa justiça. Aí você vê Jesus, a encarnação do bem. Repara que esse projeto estava firme e forte. Só que nós rompemos. Quando escolhemos Barrabás ao invés de Jesus, nós rompemos
com esse planejamento. Passamos uns 1.500 anos batendo cabeça, mas chegou um momento que esses grandes seres voltaram a encarnar no planeta Terra. Por isso que eu trouxe tanta imagem aqui dos renascentistas, né? Porque a gente está falando já o Michelangelo, Leonardo da Vinci, a gente está falando do ano 1500 depois de Cristo. Mas é saber que esse planejamento é vivo, que Jesus está sempre nos presenteando com grupos de grandes espíritos para nos ajudar, somente quando o negócio fica muito feio. Isso de acordo com os nossos grandes médiuns espíritas e com seus livros, nós estamos entrando nesse momento de receber novamente esses grandes espíritos, esses sábios de todas as áreas, seja da filosofia, seja da arte, seja da música, porque nós estamos, de uma certa forma, no mundo medieval, nas trevas medievais culturais e religiosa. E estamos precisando desse saculejar do globo. Então pegue um livro, se eu não me engano, o livro do Divaldo, é Transição Planetária, um dos últimos que ele psicografou, e que lá está bem explícito que essas figuras extremamente nobres, que ajudaram demais na evolução do nosso planeta, estão voltando. Por isso que eu fico muito, muito tranquilo que nós não vamos sofrer durante muito tempo com esse vazio existencial ou esse vazio filosófico da beleza das artes que nós estamos vivendo. Ok? Então vamos começar a leitura do nosso livro e ver sobre o planejamento maravilhoso que foi o cristianismo. Os 500 da Galileia. Depois do Calvário, verificadas as primeiras manifestações de Jesus no cenáculo singelo de Jerusalém, apossara-se de todos os amigos sinceros do Messias uma saudade imensa de sua palavra e de seu convívio. A maioria deles se apegava aos discípulos, como querendo reter as últimas expressões de sua mensagem carinhosa e imortal. O ambiente era um repositório vasto de adoráveis recordações. Os que eram agraciados com as visões do Mestre se sentiam transbordantes das mais puras alegrias. Os companheiros inseparáveis e íntimos se entretinham em longos comentários sobre as suas reminiscências inapagáveis. Eu fico imaginando o vazio, né? Você está do lado de Jesus e, de repente, de uma hora para outra, ele passar por todo aquele sofrimento, pelaquela morte terrível, e ficaram as ovelhas perdidas. A fé, a força que esses homens tiveram que ter justamente para se manterem coesos. Foi quando Simão Pedro e alguns outros salientaram a necessidade do regresso a Cafarnaum para os labores indispensáveis da vida. Em breve dias, as velhas redes mergulhavam de novo no Tiberíades, por entre as cantigas rústicas dos pescadores. Cada onda mais larga e cada detalhe do serviço sugeriam recordações sempre vivas no tempo. As refeições ao ar livre lembravam o contentamento de Jesus ao partir o pão. O trabalho, quando mais intenso, como que avivava sua recomendação de bom ânimo. A noite silenciosa reclamava sua bênção amiga. Cara, que escrita linda de Humberto de Campos, né? Que poeta. Embebidos na poesia da natureza, os apóstolos organizavam os mais elevados projetos com relação ao futuro do Evangelho. A residência modesta de Cefas, obedecendo às tradições dos primitivos ensinamentos, continuava a ser o parlamento amistoso, onde cada um expunha os seus princípios e as suas confidências mais recônditas. Mas ao pé ao monte do Cristo se fizeram ouvir, mais ao pé do monte, o Cristo se fizera ouvir algumas vezes, exaltando as belezas do reino de Deus e da sua justiça. Reuniam-se invariavelmente todos os antigos seguidores mais fiéis, que se haviam habituado ao doce alimento de sua palavra inesquecível. Os discípulos não eram estranhos a essas rememorações carinhosas, e ao cair da tarde acompanhavam a pequena corrente popular pela via das recordações afetuosas.
Falavam-se vagamente de que o mestre voltaria ao monte para despedir-se. Olha a fé das pessoas, né? Alguns dos apóstolos aludiam às visões em que o Senhor prometia fazer de novo ouvida a sua palavra nos lugares prediletos das suas pregações de outros tempos. Numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado da pequena multidão, reuniu-se em preces no sítio solitário. João havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos fiéis seguidores do Mestre. Viam-se ali algumas centenas de rostos embevecidos e ansiosos. Eram romanos de mistura com judeus desconhecidos, mulheres humildes conduzindo os filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis, cujos cabelos alvejavam de neve dos repetidos invernos da vida. Então eram pessoas de todos os níveis. E aí eu fico imaginando, né? Nós, quando vamos nascer aqui na Terra, fazemos o nosso planejamento, escolhemos nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos, nossa família, a cidade que vamos nascer. Como duvidar de que essas pessoas que vieram para há 2000 anos com a missão de participar do convívio de Jesus, de entender a Boa Nova e perpetuar o Evangelho nos corações das pessoas, não fizessem parte desse planejamento. Elas não estavam reunidas ali à toa. Elas tinham um propósito. Elas tinham já uma história pregressa. Nesse dia, como que a antiga atmosfera se fazia sentir mais fortemente. Por instinto, todos tinham a impressão de que o Mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais. Os ventos recendiam suave perfume, trazendo as harmonias do lago próximo. Do céu muito azul, como em festa para receber a claridade das primeiras estrelas, parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Foi nesse instante de indizível grandiosidade que a figura do Cristo assomou no cume iluminado pelos derradeiros raios do sol. Era ele. Seu sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso de suas primeiras pregações. Mas de todo o seu vulto se irradiava luz tão intensa que os mais fortes dobravam os joelhos. Alguns soluçavam de júbilo, presas das emoções mais belas de sua vida. As mãos do Mestre tomaram a atitude de que abençoava, enquanto um divino silêncio parecia penetrar a alma das coisas. A palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida e, no mais íntimo da alma, lhe ouviram a exortação magnânima e profunda. Amados, a cada um se afigurou escutar na câmara secreta do coração. Eis que retorno à vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos do escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos, para entrardes na posse do tesouro celestial. Muita vez experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Em conflito permanente com o mundo, estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Só Jesus poderia falar assim, porque ele exemplificou tudo isso em sua vida. Não foi assim, ó, pessoal, façam, porque chegou a vez de vocês, eu não tive oportunidade, não. Ele deu o maior exemplo. Então, assim, a gente consegue compreender o porquê da sua vida, apesar de toda a sua luz que transbordou,
o final da sua vida foi tão triste, tão cruel, de tanta renúncia e tanto sofrimento, de tanto testemunho, justamente para mostrar Jesus, aquele que não precisava, que não merecia, que não tinha nada para pagar, sofreu. Quem somos nós, tão endividados, para dizer que não merecemos as nossas dores, não merecemos a nossa cruz? Séculos de luta vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas estão repletas de fantasmas de aniquilamento e de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal, que ainda lhe dominam as fronteiras. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra, em supremo abandono do coração. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror tereis o coração coberto de cicatrizes e de ultraje. A chaga é o vosso sinal. A coroa de espinhos, vosso percurso ditoso da redenção. Vossa voz será do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Ele deixando muito claro sobre os desafios, né? Mas no desenrolar das batalhas incruentas do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo, estareis unidos ao meu reino. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada uma das vossas feridas retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinados ao sustento das mais ínfimas criaturas. Até que o reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor no mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Gozarei em vós como gozareis em mim, o júbilo celeste da execução fiel dos desígnios de Deus. Quando tombardes sob as remetidas dos homens, ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do caminho, com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Sereis a união onde houver separatividade, sacrifício onde existir o falso gozo, claridade onde campearem as trevas, porto amigo, edificado na rocha da fé viva, onde pairarem as sombras da desorientação. Sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra, minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade, onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Eu fico imaginando você fazer parte desse grupo e ouvir isso, não mais da boca humana de Jesus, mas diretamente do seu espírito, tocando o fundo da alma de todos aqueles que ali estavam. Sagrada emoção senhoreara-se das almas em êxtase de ventura. Foi então que se observara o Mestre rodeado de luz, como elevar-se ao céu em demanda de sua gloriosa esfera do infinito. Sagrada emoção. Os primeiros astros da noite brilhavam no alto, como flores radiosas do paraíso. No Monte Galileu, 5 centenas de corações palpitavam, arrebatados por intraduzível júbilo. Velhos trêmulos e encarquilhados desceram a encosta unidos uns aos outros, como solidários para sempre,
no mesmo trabalho de grandeza imperecível. Anciãs de passo vacilante, croadas pela neve das experiências da vida, abraçavam-se as filhas e netas, jovens e ditosas, tomadas de indefinível embriaguez d'alma. Romanos e judeus, ricos e pobres, confraternizavam, felizes, adivinhando a necessidade de cooperação na tarefa santa. Os antigos discípulos, cercando a figura de Simão Pedro, choravam de contentamento e esperança. Sem distinção ali, todos os 500 da Galileia estavam realmente muito tocados. Naquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres, sob a inspiração de Jesus Cristo. Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. Enfim, 2000 anos depois, nós estamos aqui ouvindo falar sobre esses 500. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, no mais diverso clima religioso e político do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo. E esses 500, quando retornam, não são mais 500, porque eles tocaram tantos corações, eles transformaram tantas almas, que eles voltam em número maior. E depois, quando eles retornam com um número muito maior, porque é uma corrente do bem. E é isso que nós precisamos nos preocupar. É claro que não vamos fazer diferença enorme na humanidade, não é esse o propósito, mas é saber que nós também podemos fazer parte desse grupo. Basta a nossa transformação sincera. Foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram nos campos do martírio, semeando a fé no coração pervertido das criaturas. Nos circos da vaidade humana, nas fogueiras e nos suplícios, ensinaram a lição de Jesus com um resignado heroísmo. Nas artes e nas ciências, olha o que nós estamos falando aqui da beleza da arte, né? Nas artes e nas ciências, plantaram concepções novas de desprendimento do mundo e de belezas do céu. O propósito das artes, o propósito do belo que é a transcendência do ser humano. E no seio das mais variadas religiões da Terra, continuam revelando o desejo do Cristo, que é de união e de amor, de fraternidade e concórdia. Na qualidade de discípulos sinceros e bem-amados, desceram aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com os seus sacrifícios purificadores, convertendo com as luzes do Evangelho a corrente da redenção os espíritos mais empedernidos. Abandonados e desprotegidos na terra, eles passam, edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus, nos países dos corações e multiplicando as notas de seu cântico de glória por entre os que se constituem instrumentos sinceros do bem com Jesus Cristo. Formam a caravana sublime que nunca se dissolverá. Que bonito, pessoal. Que impressionante sabermos que existem espíritos tão abnegados e que constantemente retornam à Terra justamente para fazerem a diferença em nossas vidas. Quando olhamos a trajetória de um Chico Xavier, por exemplo, de uma Madre Teresa, de uma Irmã Dulce, nós conseguimos perceber que, temporalmente falando, muito próximos da nossa existência física, houve nomes tão abnegados que doaram a sua vida. E não mais doaram a sua vida para leões na cruz, mas doaram o seu tempo, doaram a existência física inteira em nome do bem. E esse é o chamamento que nós precisamos ouvir. Jesus não quer mais que nós, de alguma maneira, experienciemos
a dor física da crucificação, mas sim que nós possamos doar o nosso tempo, um pouco do nosso tempo, para aliviar a dor do coração do próximo. E todos nós podemos fazer isso. E todos nós também podemos receber essa visita amiga, esse olhar cheio de compaixão de um companheiro que está nos ajudando. Não precisamos nos envergonhar quando estivermos do outro lado. Faz parte. A vida é cíclica. Então, que possamos compreender perfeitamente a nossa trajetória aqui na Terra. E por mais vacilantes que ainda sejamos e somos, ainda somos espíritos com muitos problemas. Podemos tentar, de maneira ainda silenciosa, tímida, a pequena transformação que um dia será a nossa grande mudança. Vamos fazer a nossa prece? Vamos lá fazer a nossa prece, lembrando da nossa água para a fluidificação dos nossos queridos amigos da espiritualidade. Vamos fechar os nossos olhos e vamos voltar para esse grande momento que ocorreu com os 500 da Galileia. Vamos nos ver sobre o monte, juntos de uma pequena multidão, ainda inseguros, com a incerteza que habita os corações, mas juntos de almas nobres que vibram a fé vigilante, vamos compreendendo que o reino de Deus está mais vivo do que nunca no nosso planeta. Porque Jesus, apesar de ter o seu corpo de carne desfeito, o seu corpo espiritual irradia uma luz imensa que toca cada coração. E ao ver o Mestre se apresentando novamente, modificado, porque conseguimos agora enxergar toda a sua realeza, faz com que os nossos destinos se transformem. Se antes éramos vacilantes, invigilantes, imprevidentes, agora temos a certeza de que seu reino jamais fora desse mundo. Que o seu reino é o reino de Deus, no mundo perfeito. E esse mundo perfeito será trazido um dia para o mundo sensível, o mundo material que nós experimentamos aqui na Terra. E o nosso trabalho é justamente preparar essa transição. Jamais vibrou-se tanto amor no nosso planeta, não duvidemos. Mas precisamos buscar a sintonia com o bem que circula silenciosamente entre nós. Que Jesus nos abençoe e que nos permita enxergar apenas o que é necessário. Assim seja, Senhor.
É isso, pessoal, que possamos enxergar apenas o que é necessário. E muitas das vezes, a sedução da matéria, ela nos tira o foco, ela nos faz mudar de caminho, nos faz caminhar numa direção equivocada. Que possamos enxergar apenas o que realmente interessa para o nosso crescimento espiritual. E sabemos que é muito difícil. Mas fazemos parte não dos 500 da Galileia, mas dos irmãos do nosso celeiro de luz e temos uns aos outros. E que possamos ter a certeza de que juntos, vamos conseguir chegar mais longe. Acredito muito nisso. Obrigado a todos e que Jesus nos abençoe, que possamos realmente vivenciar tudo o que nós ouvimos aqui hoje. Obrigado a todos. Até semana que vem, pessoal.